Vamos jogar a curimba do terreiro, que com força anuncia que o puxinho começou. A voz da Umbanda é o coro do atabaque, que em meus ouvidos bate, diz que Deus me abençoou. Pai Benedito, convocando os nossos dias, que chegam com alegria, abençoa nossos irmãos. João da atabaque impulsiona a vibração, o ogã baixa pro coro, as batidas do coração. Bom dia, Boa tarde, boa noite, meu nome é Catarina, meu nome é Joãozinho nós somos do Templo Espírita Cristão do Japão. Pedindo a licença e a bênção dos irmãos mais velhos e dos irmãos mais novos por mais um dia de trabalho. Mais uma aula que vem com o coração muito cheio de carinho e dedicação. Mesmo que seja simples, né? A gente vem contribuir com mais essa sementinha dentro da Umbanda, não é isso, Catarina? Sim, Lembrando para todos os irmãos que nós não somos donos da verdade. E nossa verdade é aquilo que a gente vem buscando todos os dias aprender. Então, se vocês têm a verdade de vocês, nós respeitamos. Assim, juntos podemos fazer um livro com mais detalhes sobre todo esse trabalho lindo da Umbanda, né, Catarina? Então, juntos somos mais fortes, né? sim, com certeza. Então, xaravá, axé, e vamos começar, né, Catarina? Vamos sim. Qual que vai ser o assunto de hoje? Hoje é a nossa terceira aulinha e o assunto vai ser sobre os pontos cantados. Que legal, graças a Deus, mais uma aula. Gente, igual nas aulinhas passadas, a gente falou que existe uma trindade muito importante para que os órgãos do plano espiritual consigam realizar o seu trabalho 100% a contento. Lembra? Um deles era o atabaque, o outro era as palmas e o outro era É o ponto cantado. isso que eu ia falar. É o que a gente vai falar hoje. A gente vai explicar sobre os pontos cantados. A gente precisa tomar muito cuidado, porque ponto cantado, Joãozinho, é o que mais tem, não é verdade? Vixe, Só que verdade. a gente vai falar sobre somente a nossa verdade. Sim, E pra gente é muito importante na configuração de um ponto cantado que precisa ter base, precisa ter fundamento, né? Tem muitos pontos cantados que são muito bonitos, são muito melodiosos e tudo mais. E tem sim uma letra bonita, correta. Só que a gente tem que entender que existem diferenças entre os pontos cantados. E a gente vai ver isso mais pra frente também, os tipos de pontos cantados. A maioria dos pontos que a gente encontra hoje em dia é mais pra música, assim, não pode ser considerado como um ponto raiz. Por quê? Porque não tem os mantras e a gente também vai falar sobre isso. Os mantras é o que define se um ponto é raiz ou não. Certo? isso. E lembrando, só uma coisinha, que não é porque eu, Joãozinho, canto, né? Que eu faço essas canções, essas melodias, que eu posso ser considerado um ogã. Sim. Um ogã dentro do trabalho, por exemplo, na nossa casa, na Umbanda, existe apenas um ogã que ele é responsável por todo o trabalho. Mas Curimba. isso da culimba, né? Então quer dizer, por mais que tenha outros integrantes, não estão todos ogãs. Ogã tem que ter um fundamento, tem que ter uma escolha espiritual, um caminho, uma responsabilidade totalmente, como se diz assim, totalmente focada para o trabalho, prestando atenção em cada mínimo detalhe. Assim,
não deixando de observar esse ponto, né, Catarina? Sim. Sobre os mantras, existem muitos pontos cantados que a gente às vezes não entende o sentido, não é verdade, Joãozinho? Isso, verdade. E muitas das vezes, esses pontos são os que carregam um significado mais profundo dentro dos pontos cantados. Você consegue me dar um exemplo? Poderia sim. Tem vários, né? Que é bem que muita gente não entende. Sim. Mas eu vou pegar o ponto de caboclo, tá bom? Tá bom. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima das folhas, por baixo das folhas, em qualquer lugar. Caminha por cima das folhas, por baixo das folhas, em qualquer lugar. O que caboclo? É verdade. Esse ponto às vezes pode não ficar com um pontinho de interrogação, né? O que significa isso? Você me ajuda a explicar, Joãozinho? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou falar a frase e você explica. Tá bom? Tá bom, né? Caboclo não tem caminho para caminhar. Esse caminho, ele representa o caminho do nosso coração e da nossa mente. E por que fala que não tem caminho para caminhar? Porque esses caminhos do nosso coração e da nossa mente estão fechados para esses espíritos. A gente não dá a abertura necessária para que eles possam caminhar e trabalhar em nosso favor. Muito bonito isso, né? E agora as folhas... Não, caminha por cima das folhas, por debaixo das folhas, em qualquer lugar. As folhas, elas representam os caminhos abertos dentro de todos os reinos da vida que existem acima e abaixo do homem. Exemplo, são outras raças de espíritos, são os nossos elementais, o reino vegetal, mineral, aquático, né? Mas nesse ponto de caboclo, especificamente falando, representa principalmente o reino das matas e o reino de Exu. Então, caboclos, eles podem não encontrar o caminho dos nossos corações e da nossa mente aberto, porque isso é uma abertura que a gente tem que dar. Mas eles encontram esse caminho aberto dentro desses reinos que existem. Certo? Que legal, é muito legal, né? Por isso que eu falo assim, né? Que a gente tem que prestar bastante atenção nas letras e procurar entender o sentido que ela quer nos dar. Não é verdade? Verdade. Agora vamos falar, Catarina, sobre o tipo de ponto cantado? Vamos. Então tá bom. Eu vou começar pela abertura da gira. Qual que seria um exemplo? Os pontos de abertura de gira são esses pontos que dão início, que abrem... já explica, que abre a nossa gira. Com Deus De Nossa Senhora, eu abro nossa gira. E quando a gente vai chamar uma linha? Chamar uma linha é tipo quando a gente vai cantar pontos. Por exemplo, vai ter uma gira de marinheiro. Aí vai chamar a linha dos marinheiros. Seu marinheiro, é hora. É hora de vir trabalhar. É isso mesmo, é chamando a linha de trabalho. E pode ser qualquer linha. E a chamada de uma linha cruzada? Vou dar um exemplo. Por exemplo, numa gira de pretos velhos, quando cruza com a linha da esquerda, por exemplo, aí a gente vai puxar alguns outros pontos. Por exemplo, aquele ponto. Olele, meu Deus do céu, que alegria. Os pretos velhos não carregam sobervia. É tipo um exemplo, vamos dizer assim, chamando junto a força dos quimbandeiros. Sim, tem vários, né? Às vezes também tem caboclo que cruza, tipo caboclo quando vem na linha de Jurema, baiano quando vira pra esquerda, é tudo linha cruzada, que a gente chama. Por isso que, já fazendo uma observação, né? Como é importante o estudo
né? Não é apenas realmente tocar e cantar, né? Tem todo como se diz assim, uma dedicação e sensibilidade pro trabalho, né, Catarina? Sim. Agora, quando a gente vai fazer a chamada das entidades, Esse é quando é para uma entidade específica, quando a gente vai dar o nome então para ela. Por exemplo, se eu posso fazer a puxada para a linha dos baianos, aí vai ser um ponto que é tipo geral. Por exemplo, o gank bate, bate, né? E vai estar chamando a linha dos baianos. Agora, se eu for chamar para uma entidade, aí eu posso, por exemplo, puxar para o baiano Calunga, se eu for chamar para ele. Mas ele vem lá da Bahia, ele vem lá de Aruanda, salve o baiano Saravá Calunga, Calunga na salve meu Umbanda. Isso. que legal! E a saudação? Saudação pode ser saudação de muitas coisas, certo? Mas vamos dar um exemplo então. A gente pode precisar fazer uma saudação da nossa curimba. E existem pontos específicos para isso. Então, por exemplo, é a nossa chamada da nossa vinheta. Vamos saudar a curimba do terreiro, que com força anuncia que o trabalho começou. São pontos nesse sentido. Aí a gente vai ter a defumação, Sim, né? E o descarrego. sim. Vamos dar um exemplo de descarrego? Oi, descarrega, descarrega, meu Santo Antônio. Descarrega, eu já tava descarrega. pensando nessa música, sabia? É? Que legal. E a despedida? Despedida de baiano. Faz chorar, faz chorar, faz vamos chorar. É quando as entidades vão subir, que elas estão se despedindo da gente. E eu queria falar quando a gente vai fazer a chamada de falangeiro. Exemplo. Numa gira de pretos velhos, né? E aí o preto velho está realizando um trabalho de cura. Ele vai começar um trabalho de cura. Daí, falanges médicas vão adentrar ao trabalho para ajudar nesse trabalho. E os pontos cantados de Obaluaê, por exemplo, pode acionar esses trabalhadores. Porque o Obaluaê está ligado à E aí cura. a gente pode até complicar mais um pouco, né? Fora a gente ter feito essa chamada de falangeiro, a gente vai ter necessidade no trabalho de cruzar também novamente. Sim, esse é outro ponto, outro tipo Estamos já. na linha dos pretos velhos, já chamamos um moluro Sim. representando a cura. O E agora a Baluaê, gente precisa o Baluaê. cruzar o Baluaê. E agora a gente precisa cruzar novamente que aconteceu uma necessidade no trabalho. Sim. Como seria? Aí, por exemplo, porque dentro de trabalhos de cura, existem várias situações, né, dentro de um único caso. Então, ali aqueles falangeiros da linha médica estão trabalhando junto a essa energia de Obaluaê para tirar as chagas daquele consulente, mas também existem problemas de magia, coisas que precisam ser desfeitas, quebradas. Aí por exemplo, pode entrar o trabalho dos nossos mirins para fazer essa descarga e essa limpeza. Isso Nossa, que é legal. cruzada de falangeiros. E quando a gente quer fazer uma dispersão, uma quebra de energia plasmada no ambiente, vamos dizer assim, para a gente afastar alguns irmãos, alguns quiumbas, por exemplo. Um ponto de dispersão são pontos que vão erguer a confiança e erguer o axé dos médiuns. Tipo assim, no sentido de enfrentar aquela situação complicada. Como se fosse acionar o guerreiro que existe dentro de cada um. Sim. O lado Xangô, o lado Ogum de cada um. Sim, é como se criasse uma marcha de Ogum nessa hora. Aqueles guerreiros, né? É. E agora a gente vai falar um pouquinho da harmonização do ambiente. Sim.
A harmonização existem muitas opções e vai de trabalho para trabalho, situação a situação. Mas pontos, por exemplo, das mães, Oxum, são pontos bem harmoniosos, Iemanjá, né? Sim, da cura, Obaluaê, Oxai, né? Oxai também, sim. E ainda tem vários outros pontos como os rituais diversos, né? Uhum. São pontos, por exemplo, para batismo, iniciação, reconhecimento, casamento. Depois nós vai ter a sustentação do trabalho, né? Que é os pontos cantados no decorrer da gira. Sim. Aí quando também tem uma visita também, né, Catarina, Sim. no terreiro, Quando tem visita no terreiro, tem pontos de saudação também. né? E, De boas-vindas. e a disciplina, disciplinar. Disciplinar é quando... Esse é complicadinho, hein? É, por exemplo, quando é necessário impor essa disciplina. A gente tem um exemplo na linha dos nossos caboclos, do caboclo da Pedra Preta. Se a Catarina cantar, vocês vão entender o que quer dizer. Vamos lá. Caboclo da Pedra Preta, ele gosta de vetini. Quem não gosta de umbanda, o que vem fazer aqui? Eita, Joãozinho, quando canta que tá esse bom. ponto... Ah, sim, agora eu entendi, né? É como se por um respeito, né? Vamos respeitar que essa casa tem um fundamento e deve ser respeitado com Sim. amor e carinho, né? É uma chamada de atenção. Que legal. Quando é necessário, né? Ah, Faltou um, Joãozinho. qual que faltou, Catarina? Firmezas diversas. Firmezas diversas. Então fala. É quando dentro do trabalho, por exemplo, a gente precisa fazer uma firmeza, pode ser pro médium. Se o médium tá mal, não tá bem, a curimba pode ajudar esse médium a se refazer, firmando ele. Pode ser firmando a sua coroa, pode ser firmando o seu adjuntor da esquerda, seu adjuntor da direita. Sim, sim. Ou pode ser firmezas de pontos também. Firmeza da tronqueira, firmeza da porteira, firmeza do congá. Tem muitas firmezas, né? Sim. Eu queria saber, Catarina, assim, qual que é o verdadeiro fundamento, qual que é a base dos pontos cantados? Assim, para que ele serve no trabalho, no coração? Certo. Os pontos cantados, ele tem a sua base, né? Que é louvar, evocar, reverenciar, rogar, firmar, polarizar e despolarizar. Nossa, é difícil isso, né? Aham. Você tem algum exemplo que pode nos ajudar a entender tudo isso com mais Tem, facilidade? sim. Porque a cabeça do Joãozinho tá difícil de entender. É complicado mesmo, Joãozinho. Porque nós crianças lá no céu, a gente sente, né? Não consegue ter essas palavras de cada um. A gente apenas sente, né, Catarina? Pode dar então um exemplo? Vou dar. O ponto mais completo que a gente tem é o Pai Nosso que Jesus deixou pra gente. Oxe, Oxi! isso mesmo? Aham. Eita! É verdade, Joãozinho. Então vamos lá. Eu vou fazer, como eu não sei, eu vou fazer oração e você fala então os pontos que é, então, tá bom? Tá bom. Então tá. Oração do Pai Nosso, tá bom? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Isso é a louvação que a gente está fazendo a Deus. Venha a nós o vosso reino. Esse é a evocação do reino de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse é um ato de reverência, é um gesto de humildade e se redimindo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a rogativa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é o firmar, é firmar um pensamento, nesse caso,
firmou o pensamento de perdão. E não deixeis cair em tentação. Esse é a polarização. Nessa hora, é a força que eu vou polarizar dentro de mim, seja a dos orixás, seja a da linha de trabalho ou de um guia. Mas nos livrais do mal. Amém. Livrar do mal é a despolarização, quebrando a ideia de que o mal é maior. Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Uhum, Muito legal, né? sim. Então, por isso que essa oração, né? Ela é muito requisitada pelo, como se diz assim, a gama, a força que ela traz nessa corrente energética de tantas, como se diz, acúmulos de rogativas e preces, não é isso? Sim, Agora, vamos continuar? vamos. Eu gostaria de saber, Catarina, assim, vamos falar um pouquinho dos mantras utilizados na linha das almas? Interessante, Joãozinho. Que legal. Então, comece. Você quer falar que assim eu falo, então. Começa, Joãozinho. Por exemplo, no diálogo com algumas entidades, né, na linha das almas, a gente pode perceber que eles usam o português correto. Porém, em alguns momentos, eles utilizam as palavras e expressões arcaicas. Essas palavras são mantras que, ao serem entoados, ela muda o estado das pessoas que o ouvem, né? Assim, podemos concluir que os negros idosos, não os guias, não falam da mesma forma que as entidades das almas, pois não entoam os mantras. Sim, e esses mantras são como sílabas. Por exemplo, fio. Os pretos velhos usam muito essa palavra, essa sílaba, fio. Meu lenço tá caindo, Joãozinho. Oh, filha do céu! Corta um pouquinho. Bom, como a Catarina ia falar, esses mantras são sílabas. Por exemplo, fio é uma sílaba, uma palavra que os pretos velhos usam bastante. Fio, na verdade, não é um mantra quando ele é entoado, tipo assim, por nós, da forma incorreta, digamos assim. Mas os pretos velhos, eles ensinaram a entoar essas sílabas na duração e na forma perfeita para atingir o seu objetivo, expressando toda a sua humildade, simplicidade e pureza. Então, se a gente fala filho, não tem essa magia do mantra, mas se a gente fala da forma como os pretos velhos ensinaram, não sei se a Catarina sabe falar, mas, por exemplo, fio, é diferente quando um preto velho chama a gente assim. Dá um negócio aqui dentro que às vezes dá até vontade de chorar, né, Joãozinho? Verdade. Quando o pai João fala, né? Uhum. Hoje, meus filhos, oi, meus filhos. Você tá bem, filho? Né? É mais ou menos assim que o preto velho vai se falar com o Xuxi. É isso mesmo. Um exemplo, os pretos velhos ensinaram isso dentro dos pontos cantados. Tem muitos pontos cantados que tem isso. Então, por exemplo, o ponto da vovó Maria Redonda. Filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Sim, filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Adorei as almas. E esses são pontos raízes, pontos que os pretos velhos deram pra gente, ensinando a gente a forma correta de entoar essas sílabas. Que legal, né, Catarina? Uhum. E é muito importante a gente manter isso. Porque, por exemplo, se eu falo, mas filho tá errado, eu vou falar filho. Filho que é o certo. Filho, se você precisar, quebrou toda a magia, todo o encanto desse ponto, não é verdade? Sim,
Tem muitas coisas nessa vida, que tem que ter sensibilidade de se manter o que é necessário e fazer a mudança naquilo que realmente deve ser feito, Sim. né? E não quebrar algo de raiz. Lembre-se, raiz é o que vai se tornar o tronco, aonde vai se ter os galhos e as folhas e flores ou frutos. Se Sim. você cortar a raiz, não se espere muito que esse tronco vai se manter em pé. Esse é o pensamento meu. Verdade, Joãozinho. E esses mantras, né? A gente está dando um exemplo na linha das almas, mas eles existem em todas as linhas de trabalho. Verdade. E eu queria falar, né? Porque aonde se originou esses mantras cantados, né, Catarina? Porque muitos devem estar se perguntando. Então, assim, e lembrando, né? O tão bonito e magístico que é. Porque mesmo eu, Joãozinho, ou a Catarina, né, que somos espíritos encantados, se a gente quisesse aqui, neste momento, poder falar corretamente, nós também íamos falar. Mas esse é nosso trabalho, é a nossa magia que a gente vem trazendo de muitos e muitos anos. E isso é a nossa magia do nosso coração. Falar dessa forma é se expressar quem eu realmente sou. Eu sou o Joãozinho das Matas e essa é a Catarina. Então, seremos assim, com essa magia que nosso pai nos ensinou. Então, sem essa magia, ela não existe, não é verdade? Verdade, Joãozinho. Então vamos falar de onde que se originou esses mantras cantados, Catarina? A gente já discutiu sobre as fraternidades do espaço, né? Sim, E essas fraternidades, elas compõem um grupo de espíritos que vieram para organizar a vida planetária nesse orbe, certo? sim, E um hábito que esses espíritos têm, todos dessa fraternidade têm, é de se reunirem em um determinado horário para louvar a Deus através dos cantos. nossa, né? São orações e preces que eles fazem sempre. E nesse ato de louvor, esses espíritos foram trazendo pra gente, de pouquinho em pouquinho, esse hábito. Nossa, muito legal, né? Uhum. Um exemplo que a gente poderia dar, né? É o precursor que conseguiu transmitir esses ensinamentos trazidos pelas fraternidades, né? Que foi Zoroastro, né? Sim. Ele nos ensinou sobre os cânticos com mantras e ritual, Sim, né? ele Eu- foi o primeiro que conseguiu trazer isso para nossa terra, através dos ensinamentos que esses espíritos da fraternidade passaram. E sabe o que eu acho mais legal, né? Que o Zoroastro, na sua cadeia de nascimento e reencarnação, quem que seria o nosso querido Zoroastro? A gente já falou em um desses vídeos. Vamos ver quem acerta? Vamos, então vamos esperar? Vamos. Vamos deixar essa pergunta para vocês. Uhum. Eu gostaria que você respondesse quem é o nosso querido, quem foi o Zoroastro, né? Sim, Mas tem outros exemplos, Catarina? tem vários exemplos, mas mais um que a gente vai dar hoje são os Cânticos de Davi. Na Bíblia, no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, tem um exemplo disso, onde Davi cantou a Deus após o Senhor o ter livrado das mãos de todos os seus inimigos e de Saul. Ele fez um cântico a Deus, Joãozinho, muito bonito. E tá lá na Bíblia, para quem que se legal. interessar. É no segundo livro de Samuel, no capítulo 22. E eu achei muito interessante e muito lindo, porque cântico, então, não está apenas na nossa cultura, na Umbanda, né? Não. Ele é muito antiga, ela é muito, muito, muito antiga, desde antes de qualquer surgimento aqui na Terra. A gente já tem muitos exemplos por essa busca que Exu pelos
pelos cosmos, pelos universos, ele conseguiu aprender a absorver. Isso quer dizer que isso, o cântico, o ritmo, a sintonia da música do coração, ela existe em toda a criação de Deus. Sim. Ela é a voz, vamos dizer assim, que faz a nossa alma vibrar. Tem tantos exemplos que eu gostaria de passar. Por exemplo, um rapidinho, posso dar? Pode. O Senhor Exu das 7 liras. Ele trouxe que vocês despertassem dentro do coração, por si próprio, na música, no ritmo. Quando chegasse alguém, não sei de todas as histórias, eu vou dar aquilo que eu realmente sei, né? As poucas pessoas que eu vi. Canta alguma música, ele falava, que vem de dentro do seu coração, que você gosta. Essa pessoa, então, em volta das suas tristezas, da sua mágoa, cantava aquela música mais que alegrava seu coração. Naquele momento, naquela hora, seu pensamento se irradiava de energia, porque ela lembrava e eu deixava seu coração cantar. Seu coração cantava e a sua energia resplandecia pela alma, caindo as mazelas, as miasmas ao chão. Então, muitos achavam que aquele Exu estava curando essa pessoa. Mas na realidade, essa pessoa estava trazendo a luz de dentro para fora. Sim. Fazendo cair as miasmas e suas tristezas e suas dores. Exu, com a sua simplicidade, ele mesmo dizia: eu sou apenas a chave ativadora e a ferramenta de Deus. A cura está com vocês. Cantem mais, dancem mais, sintam mais, mas músicas de verdade, da alma. Existe uma sequência, uma frequência certa para essa cura. Completando o que o Joãozinho estava falando, a música, ela tem a sua história, a música, ela tem a sua magia e ela tem a sua base. Então, vamos tomar muito cuidado, tá bom, pessoal? Porque música é magia, sim, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem ouvido, né? Porque isso ecoa na nossa cabeça, isso ecoa no nosso coração. E uma das lições que a gente queria que ficasse nesse vídeo é isso, essa conscientização de que o que a gente ouve influencia sim muito a gente e a nossa vida. Então, a gente colocou vários exemplos lindos das músicas aqui para vocês, mas também tem o outro lado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para usar dessa magia que é tão linda somente para o lado positivo, não é verdade? Verdade. Soltaram o bode preto, meia-noite na calunga. Soltaram um bode preto, meia-noite na calunga. Ele correu os 4 cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu marafo, constatar a caveira. Claro, Exu! Exu. O que vocês acham que esse ponto significa, hein? Mas vamos deixar para o próximo vídeo, para a próxima aula, e a gente vai pôr esse ponto de interrogação e vocês coloquem aí embaixo aquilo que vocês acham que significa essa música, né? Sim. Vamos ficando por aqui? Vamos. Então tá. Um saravá para vocês, um abraço, muito axé no coração, que vocês possam entender esses carinhos que a gente está querendo colocar em vocês. A importância de tudo, né? Lembrando que a música, ela traz alegria, mas dependendo, como a Catarina falou, prestar atenção, porque ela mesma, de outra forma, pode trazer outros valores, não é mesmo? Sim. E que não é muito bom para vocês. Então, vamos deixar aqui o nosso abraço fraterno. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Muito axé, muito axé. Tchau, 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 pessoal. Saravá. Fiquem com Deus, Beijão. axé, tchau.
Só